Eu sou Tarciana, da comunidade Canção Nova. Estou entrando nesse ano de 2017, no meu 15º ano de comunidade. Sou da comunidade de vida do núcleo da Canção Nova. Sou nordestina, sou sergipana, natural de Aracaju. Com alegria que estou aqui para partilhar a palavra com vocês, dando continuidade a esta quinta-feira de adoração, que tem como tema essa meditação sobre o céu, o Senhor que nos prepara um lugar no céu, uma morada no céu. E a minha pregação de hoje à tarde, essa reflexão da palavra de Deus que nos cura, que nos liberta, que nos salva, que ensina a gente a ser pessoas melhores. A palavra de Deus que dá um novo sentido para a nossa vida. A palavra de Deus que traça a meta da felicidade para cada um de nós. Essa grande herança que o Senhor Jesus nos deu, que é a sua palavra, a boa nova, os evangelhos, mas também a igreja, os sacramentos, propriamente a Eucaristia, Jesus com a sua presença real no meio de nós. Todo esse patrimônio que o Senhor Jesus nos deixou para dizer que Ele está conosco sempre. E nós vamos meditar um pouco nessa tarde sobre essa realidade de céu, do céu que é lá, que nós estamos buscando, que ainda não chegou, que nós estamos a caminho, mas do céu que começa aqui, nessa realidade que a igreja, na sua reflexão sobre o céu, diz do já e do ainda não. O céu que começa aqui, com a nossa vida em Deus, nas nossas lutas, nesse mundo, nessa terra, nesse vale de lágrimas muitas vezes, é assim que a gente reza na Salve Rainha, não é verdade? Mas no futuro, no céu que nos aguarda, na plenitude dos tempos com o Senhor Jesus. E hoje, nós vamos, nessa tarde, nós queremos dar essa continuidade nessa reflexão, meditando que o Senhor nos prepara um canteiro no céu. O Senhor que é o jardineiro da nossa alma. O Senhor que cultiva em nós bons sentimentos, bons propósitos, desejo de mudança de vida, desejo de conversão. O Senhor nos cultiva. E que nós sejamos essa terra fértil, onde a semente da palavra de Deus seja lançada e que possa render 10 por 1, 20 por 1, 50 por 1, 100 por 1. Peça ao Senhor Jesus nesta tarde que faça do seu coração este canteiro mesmo, em que a graça de Deus, que o Espírito Santo possa ir mexendo no seu interior, no mais profundo do seu ser, e trazendo para fora todo esse desejo novo de santidade, todo esse desejo novo de restauração, apesar das dores, dos sofrimentos, das perguntas sem resposta. Mas o Senhor quer trazer para você hoje, nesta tarde, nesta hora, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, em Cachoeira Paulista, mas também você que nos escuta pelas ondas da Rádio Canção Nova, pela TV Canção Nova, também vendo pelo aplicativo da TV Canção Nova na internet, no seu celular ou no seu computador, enfim. O Senhor quer trazer para você essa certeza de que o céu é o nosso lugar. E que o Senhor está nos preparando, primeiro nós, cada um de nós. Você é canteiro de Deus, você é solo de Deus, terra santa, terra sagrada, onde o Altíssimo pisa, onde o Altíssimo toma posse. Você é terra sagrada. Quem é que é batizado aqui? Levanta a mão. Todos que estão aqui são batizados. E para meditar nesta promessa de Jesus, que nos prepara um lugar, é importante a gente meditar sobre algumas realidades da nossa vida. Primeiro, morada. Jesus vem preparar uma morada. Ele prometeu que subiria aos céus, que seria elevado. Daqui a pouco, nesse tempo pascal, nós vamos meditar sobre o mistério da ascensão do Senhor. E Ele iria nos preparar um lugar no céu, uma morada no céu, na nossa casa que é o céu.
o nosso lar, que é o céu. Muito mais do que casa, construção, e o sentido da palavra morada não é a construção física do tijolo, da argamassa, do sapê no Nordeste, não é assim? Casa no sentido de lar. Casa no sentido de intimidade. Casa no sentido de família. Casa no sentido de comunhão, de intimidade, de afeto, de amor doado e amor recebido. Então, quando o Senhor Jesus, naquela hora, já prestes a ser entregue, Ele fala para os discípulos: não vos perturbe, não se perturbe o vosso coração. Eu vou para junto do Pai, porque na minha casa, na morada do Pai, na casa do Pai há muitas moradas. Há lugar para todo mundo. E eu vou preparar um lugar para vocês. Mas não é lá somente na eternidade. Começa aqui. Começa dentro de nós e também fora de nós, nos nossos relacionamentos, nas nossas comunidades, nos nossos trabalhos, nos nossos estados, nos nossos países, enfim. O reino de Deus vai se expandindo sem percebermos. Não é assim com o grão de mostarda, que é lançado na terra, a terra, canteiro. E pela ação do Espírito Santo vai crescendo, crescendo, crescendo. Muitas vezes sem essa ação direta do homem, mas essa ação de Deus que precisa do homem, que quer precisar do homem, mas que vai agindo na nossa vida. E quando a gente vai ver, o grão de mostarda se torna numa grande árvore, que até as aves do céu se aninham nesta árvore. Então é assim que o Senhor Jesus faz conosco. Prepara a nossa casa, em primeiro lugar, a casa do nosso coração. Diga assim: eu sou o solo santo. Eu sou morada de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Pelo batismo, eu me torno filho de Deus. Então essa é a primeira reflexão da nossa tarde. Nós somos batizados. Nós fomos enxertados na vida em Deus. O Cristo é o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho do Altíssimo. E com seu sacrifício na cruz, com a sua entrega, com todo o seu amor por nós, Ele nos deu o céu. E além do céu, Ele nos deu o Pai Celeste. Em Jesus nós somos filhos. Nós fomos adotados pelo Pai por causa do Filho. A nossa filiação com o Pai é por participação na filiação de Jesus. Isso é muito nobre, gente. Se vocês não simpatizavam com essa realidade da adoção na terra, né, no mundo, olha que beleza, né, como Deus valoriza essa dinâmica da adoção. Nós nos tornamos filhos de Deus, adotivos em Cristo, amados inteiramente. E o Senhor, com o nosso batismo, nos enxerta na vida dele. Nós morremos com Jesus, quer dizer, o nosso pecado morre na morte de Jesus, e nós ressuscitamos com Ele. Nossa vida está escondida em Jesus, nossa vida bebe desta graça do ressuscitado, que quer nos transformar cada vez mais naquilo que nós somos, filhos e filhas. Então a primeira coisa, a primeira reflexão, para que nós possamos entender essa realidade do céu que começa aqui e termina lá, e continua, nem termina, continua na eternidade, em plenitude, é essa graça da filiação. Muito mais do que ouvir teorias, muito mais do que ouvir dizer,
dessa graça da filiação, é necessário que nessa tarde você faça essa experiência de que você é filho e filha de Deus, com toda a força que isso pode cair no seu coração. Você é amado, amada por Deus, e só a partir desta certeza, só a partir dessa experiência de amor, você vai ser capaz de permitir que o Espírito Santo, que é esse jardineiro, que trabalha na terra do seu coração, transforme o seu coração. Somente a partir do amor nós somos capazes de sermos renovados. Nada se renova ou purifica sem amor. Hoje de manhã, Rogerinha refletiu sobre essa via também da purificação da alma, do abandonar o pecado, do seguir o Senhor através da vivência da sua palavra, na vida de oração, na intimidade. Mas para que a gente entre nesta dinâmica de purificação, em primeiro lugar, a gente precisa fazer a experiência com o amor de Deus, que é Pai. Com toda a força que essa frase possa estar caindo no seu coração agora, talvez você não teve uma boa experiência de paternidade, talvez você nem conheceu o seu pai terrestre, mas existe no céu um Pai que te ama com um amor sem limites e que quer que você viva com Ele no céu, começando aqui. A palavra de Deus, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, é o episódio que fala da ascensão do Senhor. Os Atos dos Apóstolos são uma continuidade do Evangelho de Lucas, foi escrito também por São Lucas. E aí esta fase pós-ascensão do Senhor, e narra a experiência do derramamento do Espírito Santo. Mas antes do episódio do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, há a narrativa da ascensão do Senhor. E quando o Senhor sobe aos céus e diz que vai voltar, quando o Senhor está sendo elevado, os discípulos, eles olham para o céu e se dão conta de dois homens que se apresentam a eles vestidos de branco, e assim diz a palavra. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles, então, dois homens vestidos de branco, que eles disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Por que ficais olhando para o céu? Não é para ficar parado aí olhando para o céu, olhando para Jesus que iria subir aos céus, e nós vamos meditar sobre esse mistério da nossa fé mais adiante. Ainda estamos nas primícias da ressurreição, meditando sobre a ressurreição do Senhor nesse tempo pascal. Mas é bom, já que nós estamos falando sobre essa realidade de céu, da esperança de um amanhã melhor, de uma vida feliz em Deus, os anjos falam para os discípulos: por que estáis olhando para o céu? Não é para ficar parado, olhando para cima. Começa aqui. Luta, caminha, segue. É esse o significado. A partir de quê? Dessa dinâmica do amor de Deus, da graça do recebimento do Espírito Santo a partir do batismo, que nos transforma, que carimba a nossa alma com a marca indelével, é assim que a igreja chama essa marca, muda o nosso ser, nos tornamos filhos e filhas de Deus. O batismo também retira a mancha do pecado original. Esta realidade adquirida a partir dos primeiros pais, marcada em toda a humanidade. Além do batismo nos tornar filhos, o batismo, ele nos limpa, nos purifica,
do pecado original, retira a mancha do pecado original. Bento XVI, ao falar do pecado original, dessa marca que nós nascemos e que o batismo vai retirar, ele faz uma meditação justamente sobre o livro do Gênesis. Dizia: o ser humano não confiava em Deus, foi seduzido pelas palavras da serpente, levantou uma suspeita de que Deus é inimigo, é adversário, de que Deus restringe a nossa liberdade e que nós só seremos verdadeiramente humanos quando colocarmos Deus à parte. O ser humano não quer receber de Deus a existência e a plenitude da sua vida. E na medida em que o faz, confia na mentira em vez da verdade e precipita sua vida no vazio e na morte. Nós fomos marcados com o pecado original. E o Senhor Jesus entrou na história, se encarnou, já existia desde sempre, e quis se fazer homem igual a nós, menos no pecado. E Ele traz esta novidade para nós, nos lava no seu sangue, perdoa os nossos pecados e nos torna filhos, pela ação do Espírito Santo no batismo. E o batismo tira essa semente de mal em nós. Porém, nós temos tendências. É o que a igreja chama de concupiscência, da carne, dos olhos, a cobiça, o desejo de poder, o desejo de dominar irresponsavelmente as coisas e as pessoas, o individualismo, o egoísmo. Nós temos essa tendência. A graça de Deus nos torna puros com o batismo. Nós somos bons. Nós não somos naturalmente ruins. A nossa natureza é boa. Mas o pecado que entrou no mundo nos manchou. E o Senhor Jesus veio nos resgatar da morte e do pecado. E Ele nos deu esta graça de sermos renovados pela ação do Seu Espírito. Então o batismo nos crava, abre a porta do céu para nós, transforma o nosso ser, nos torna filhos e nos protege, nos liga a Deus e a sua igreja. Tanto é que o batismo é essa porta de entrada para os outros sacramentos. Só quem é batizado pode fazer a primeira comunhão, depois se confessar, se casar. Se for chamado ao sacerdócio, o sacerdócio, o homem vai ser ordenado, mas ele precisa ser batizado, porque a porta de entrada é essa filiação. E a partir do batismo, o Senhor nos convida a trabalharmos a nossa alma, a trabalharmos o nosso interior como morada de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Já nessa ação de Deus no nosso interior, nos transformando, aquelas realidades de morte, aquelas realidades que não correspondem a uma vida em Deus, uma vida de céu, elas vão sendo deixadas de lado, nós vamos renunciando a isso. E nós vamos caminhando nas lutas, nas durezas da vida, e é uma só. Nós vivemos uma só vez, e depois da nossa vida, na hora da nossa morte, vem o juízo particular, e no fim dos tempos, o juízo universal. Então, para você que é cristão católico, que está aqui, ou que está me escutando, me assistindo, preciso dizer para você, a fé cristã, ela tem esta certeza de que a nossa vida é uma só, e por isso ela é preciosa, e por isso ela precisa ser bem vivida, já aqui, com gosto de céu, para mais tarde nós estarmos com o Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, São Paulo diz categoricamente: está estabelecido que os homens morrem uma só vez. Depois disso, vem o juízo. Realmente, se nós nos damos conta desta realidade responsavelmente, você que está no início da sua vida, você que já tem
um caminho de vida já vivido há bastante anos, e muitas vezes se sente frágil, impotente, muitas vezes sente que podia ter feito tantas coisas de maneira diferente. Mas sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de abrir o coração para Jesus e deixar que a graça de Deus faça você perceber que você é morada de Deus, que Ele fez esta terra, as realidades das coisas criadas, também como um espaço para a ação de Deus, muito embora exista a realidade do pecado, do mal, do próprio diabo e os outros demônios que nos tentam, que nos querem fazer mal, perder a nossa alma, querem nos matar espiritualmente, por inveja, por orgulho. Mas o Senhor Jesus a todo tempo está dizendo, ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo de entrar nesta caminhada do céu, rumo ao céu. E o Senhor não nos deixou sozinhos. Ele nos deu o seu Espírito Santo, derramou sobre nós o Espírito Santo. Ele nos deu Nossa Senhora como mãe, mãe nossa, mãe da igreja, mãe da humanidade, para nos acompanhar. Ele nos deu a intercessão dos santos, Ele nos deu os sacramentos, Ele nos deu a nossa consciência, a nossa liberdade, para sentir Deus, para fazer a experiência de Deus. Não adiantaria de nada eu estar falando para você aqui que você é filho, que você é filha, que Jesus conversa conosco, que Jesus se dá a conhecer, se você não fizer a experiência. Até mesmo você que está me assistindo agora e diz que não acredita em Deus. Não consegue conceber que um Deus quer que nós sejamos felizes e que está no meio de nós. Até você que pensa assim, eu te convido nessa tarde a fazer essa experiência. Porque por mais que eu venha aqui testemunhar para você que o Senhor quer fazer morada dentro de você, só através dessa experiência com o ressuscitado, que começou lá com os discípulos, que deu força depois dos horrores da paixão e morte do Senhor, de toda aquela violência, de todo aquele ódio contra Jesus. Depois veio o Senhor ressuscitado e devolveu ao coração daqueles discípulos que estavam feridos, cheios de remorso, decepcionados consigo mesmos, porque foram covardes. Somente a graça do ressuscitado foi capaz de devolver ao coração deles essa esperança de que o amanhã é melhor. Essa mesma presença do ressuscitado tem perdurado há pelo menos 2017 anos. Por que tantos mártires entregaram a vida por causa de Jesus? Por que tantas pessoas consagradas largaram a sua vida velha, entraram numa caminhada séria de conversão, largaram seus bens, se dedicaram de maneira direta ao apostolado? Por que você, esposo e esposa, foi acreditando na graça do sacramento do matrimônio, enfrentando as dificuldades, lutando pela fidelidade, lutando pela criação dos filhos? Por quê? Porque esse Deus amoroso todos os dias se encontra com você, dizendo assim: vale a pena ser de Deus, vale a pena enfrentar os sofrimentos, por mais dolorosos e sem explicação, entre aspas, que sejam. É esta força de amor de Jesus que nos faz companhia todos os dias, que vai nos levando, subindo esse monte, muitas vezes com os joelhos calejados, feridos, muitas vezes com a cabeça quente por causa
do calor da vida que nos queima. Muitas vezes com as costas sangrando de tanto apanhar, muitas vezes com os olhos cheios de lágrima, de interceder por tantos dos seus que você ama. Então é essa certeza que vem da experiência com o ressuscitado. E é isso que nós estamos aqui nesta tarde, nesse dia inteiro de adoração, de louvor, e de uma maneira profundíssima na celebração do mistério eucarístico, na Santa Missa. Nós tocamos na presença do ressuscitado. Nós nos tornamos herdeiros do céu, herdeiros das bem-aventuranças. E qual é que é a característica dos bem-aventurados, que são herdeiros do reino? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome. Bem-aventurado aqueles que são herdeiros do céu, são chamados a viver as bem-aventuranças. E aí começa o ensinamento de Jesus para nós. Porque a nossa esperança não é uma esperança somente de futuro. A esperança cristã, a esperança do céu, a esperança da salvação, a esperança da renovação que nos coloca de pé, não é uma esperança somente de futuro. É uma esperança prática. A nossa fé é prática. Tem uma realidade de aplicação no mundo. Bento XVI, e eu retomo ele novamente, porque ele fala tão bem sobre essa realidade da esperança. Na sua encíclica Spe Salve, Esperança da Salvação, ele diz o seguinte: a fé cristã, ela é performativa, ela é para a formação, ela nos forma, ela nos molda. O Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas é uma comunicação que gera fatos e muda a vida. O presente, a nossa vida aqui, é tocado por essa realidade futura, de céu. E assim as coisas futuras derramam-se naquelas presentes, e as presentes nas futuras. É nessa relação com o futuro prometido que a esperança escatológica se torna ato, ação consciente e comprometida com o mundo, legítima e necessária praxis cristã. E aí a gente volta. É exatamente a razão dessa esperança que não permite ao cristão ficar parado olhando para o céu. Porque nós temos esperança que o amanhã é melhor. Mesmo nas questões sem resposta e nos problemas não resolvidos, é porque nós temos esta fé, acreditamos nessas realidades que não conseguimos ver, mas que sabemos que existem, nessas verdades, na verdade que é o Cristo. É por isso que nós temos essa esperança. E o Espírito Santo vai fortalecendo essa esperança no nosso coração. Mesmo quando a gente está amargurado. Mesmo quando as nossas emoções, os nossos sentimentos querem dizer o contrário. Mesmo quando o nosso físico está doente, não consegue corresponder às lutas da vida. Mas a nossa alma está ali, sendo habitada pela graça de Deus, que nos convida a darmos esse testemunho de fé. Por isso que a nossa esperança é uma realidade prática. Os críticos da religião dizem que os cristãos, eles querem fugir das aflições e das obrigações do mundo, pensando no futuro, dizendo que só mais tarde é que seremos felizes. Parece que nós somos apáticos, né? Assim? Conformistas com as injustiças que acontecem. Não é verdade, não. Isso que eu trouxe para vocês, e a palavra de Deus vai nos dizer,
quando os anjos questionam os discípulos: vocês estão olhando para o céu para quê? O céu começa aqui. Então, é com o testemunho. Para nós sermos esse canteiro de Deus, trabalhado por Deus, no cotidiano, nas lutas, nós precisamos também ter esta coragem e termos esta força de vontade de nos enraizarmos em Cristo. A casa é sinal de enraizamento, não é assim? Minha casa, a casa da Tarciana, o meu sobrenome, né? Matos Barreto, né? Os Matos e os que têm sobrenome Barreto têm uma história, têm uma memória, uma família, tradições. Há uma mistura na casa paterna e materna de relacionamento entre idosos, jovens, crianças. A gente escuta as histórias dos nossos pais, a gente ri, a gente sofre, a gente diz, queria fazer igual, não quero fazer igual, mas a gente tem a nossa história marcada por esse enraizamento da cultura, por esse enraizamento dos afetos, dos relacionamentos. Com Deus não é diferente. A morada de Deus nos chama a esse enraizamento. Aliás, a família é esta pequena igreja doméstica, não é assim que a ação de Deus vai se fazendo acontecer. A criança, desde pequenininha, vai descobrindo Deus a partir dessas experiências familiares. E é aí que Deus vai se enraizando. O céu, que é a nossa meta, onde Deus habita, começa aqui também nesse enraizamento. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim, eu farei morada em vós. Jesus é a nossa raiz. E Ele quer nos enraizar nele já aqui. E Ele nos dá os meios, porque é uma graça. Por mais que nós nos esforcemos, e nós precisamos nos esforçar, o céu é sempre uma graça. Nós ganhamos o céu de graça. O bilhete de entrada no céu já foi pago com o sangue de Jesus. Você não pagou nada. É de graça, é grátis. Graça, grátis. Mas o Senhor nos deu um dom maravilhoso que se chama liberdade. E é a partir da liberdade que nós escolhemos. Somos nós que escolhemos. E você está aqui se aprofundando na fé, ouvindo a palavra de Deus. Você está aqui e você é o primeiro, a primeira que Jesus quer que se aprofunde. Que tome conta, que tome posse dessa liberdade e que vá escolhendo pelo bem. Então, para que nós que temos esta tendência, lembra que eu falei da concupiscência? Lembra que eu falei dessa tendência ao egoísmo, essa tendência ao poder, a querer dominar, essa tendência a buscar nos apetites sensíveis da vida, o prazer desenfreado, o prazer pelo prazer. Nós temos essa tendência. E o que nos vacina disso? É a vida em Deus. Então, o primeiro passo para nós nos enraizarmos, já aqui no Senhor, é essa vida de intimidade com Deus. Na oração pessoal, na vivência sacramental, confissão, Eucaristia, nas orações que a igreja nos propõe, é a intimidade, é o contato com o amor de Deus. Esse é o primeiro caminho para se enraizar. Lembra dos valores? É fazer memória de Jesus, é colocar Ele dentro de casa, nas conversas, nas partilhas, é passar isso para aqueles que vocês amam. É o primeiro passo do enraizamento. Depois, o testemunho de vida, a coerência. Nós refletimos agora há pouco, o Papa Bento XVI falando que a esperança ela precisa ser prática, ela se traduz em justiça. Então, eu testemunho a coerência de vida, mesmo diante das suas fragilidades,
Mesmo diante das suas quedas, todo mundo cai, viu? Nós pecamos porque somos pecadores. Nós temos essa tendência. E a mesma graça que nós recebemos no batismo, que tirou a mancha do pecado original e nos deixou puros, a nossa alma pura, esta graça santificante está no sacramento da confissão. Quando nós nos confessamos, essa graça de Deus nos purifica, mesmo que nós não sintamos, mesmo que nós nem pareçamos que estamos felizes depois daquele perdão que nos é dado, mas existe uma graça objetiva em nós, que precisa ser cultivada no cotidiano. Então, o testemunho, a busca sincera da vida em Deus, no testemunho, na vivência dos mandamentos da lei de Deus, na escuta da palavra e nas atitudes do dia a dia. Você sabe onde o calo aperta. Você sabe qual é a sua tendência de pecado que você mais cai. Então é necessário realmente entrar nessa caminhada de purificação, de renúncia do pecado e de abraçar a graça de Deus. E a partir disso, o seu testemunho dentro de casa, em primeiro lugar, que é uma extensão dessa morada de Deus. Você é morada de Deus, a sua casa lá, o lugar da sua intimidade com seu esposo, esposa, filho, filha, avô, avó. Ali, Deus também quer fazer morada. E mesmo que você sofra, porque os que estão ali dentro da sua casa não têm essa vivência em Deus, mas tem um Deus que habita dentro de você, que te faz companhia e que está junto com você nessa luta, dentro de casa, mesmo que você não veja, mas os seus estão sendo semeados no amor de Deus que é dado por você. Também o enraizamento com o serviço, enraizamento com a vida interior, enraizamento com o testemunho, enraizamento com o serviço, sim, serviço aos pobres, aos necessitados, no seu trabalho, se você é professor, professora, médico, médica, no bom atendimento daqueles que você é chamado a cuidar, no serviço na igreja, nas pastorais, nas comunidades que você participa, no serviço. Assim nós vamos nos enraizando em Deus e vamos construindo essa vida aqui, que não para aqui. Santa Teresa d'Ávila, no seu livro Caminho de Perfeição, diz que a vida é uma estalagem, é um lugar de hospedagem, que às vezes tem umas camas que não são muito boas, a gente não tem muitas acomodações boas nessa estalagem, mas ela nos serve para estarmos nessa contínua caminhada para o céu, a morada, a nossa casa. Então, enquanto estivermos aqui, é tempo de construir esse céu, pela graça de Deus, pela abertura à graça de Deus em primeiro lugar, mas também com o exercício da sua liberdade, na força de vontade, pedindo a Deus essa graça de se cair, levantar e de seguir adiante. Assim, aquilo que está na palavra de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo, vai se tornar vida na sua vida. O reino de Deus é o céu, e o reino de Deus começa aqui, no seu cotidiano, e se completa na eternidade. Buscai o reino de Deus, as coisas do céu. Se enraiza, meu irmão, se enraiza, minha irmã, em Jesus. Mas também fala da justiça de Deus que não é retribuir o mal cometido. Bento XVI também diz, a justiça é dar a cada um o que é seu, o que é necessidade da pessoa, o que é devido a ela. A caridade é dar do que é meu. Uma justiça só é perfeita à luz da caridade. E o Senhor quer que a nossa justiça seja a justiça dele. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então todos os desejos de vingança, todos os ressentimentos,
todas as amarguras, todo o ódio, tudo aquilo que é até sensação de justiças, e justiças acontecem mesmo, mas todo aquele desejo de revide e de revolta que estão dentro de nós, vai caindo por terra, porque o céu vai fazendo morada em nós. A justiça de Deus é reconciliadora, a justiça de Deus é perdoadora. Além do enraizamento, você é chamado a viver, a buscar a justiça de Deus, buscar o reino de Deus, a morada de Deus e a sua justiça. E tudo vos será dado em acréscimo, e o acréscimo é a felicidade. E você vai se sentir feliz e vai fazer os outros felizes. Vamos nos levantando e pedindo ao Senhor Jesus esta graça de sermos enraizados no seu amor, enraizados na sua ternura, enraizados no céu que começa aqui, enraizados na justiça de Deus que é perdão, na justiça de Deus que é reconciliação, na justiça de Deus que não leva em conta os nossos pecados e as nossas quedas, mas o nosso desejo de acertar. Na justiça de Deus que também quer que você haja assim com quem pisou na bola com você, com quem pisa na bola com você todo dia. Vem, Espírito Santo de Deus, tu que és o jardineiro da nossa alma, e realiza essa visita, Espírito Santo. Realiza essa visita no nosso interior ferido, machucado, no nosso interior sedento de novidade, querendo viver esta paz, querendo viver essa reconciliação. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos dá essa experiência, muito mais do que conhecimento intelectual da palavra de Deus, conhecimento visível da palavra de Deus, este conhecimento, experiência desta graça que nos transforma, que nos restaura e que nos leva para o céu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!